Boa noite, irmãos. Tudo jóia? Nós vamos conversar hoje um assunto muito importante. Eu tenho a certeza absoluta de Deus, de que o assunto que a gente vai estar aqui hoje é para você ouvir. Senão você não estaria aqui nesse local. Então eu tenho uma mais absoluta certeza de que você é o camarada que devia estar aqui. Você é a senhora que devia estar aqui ouvindo esse assunto. E é muito importante falar sobre isso. É muito. Existem muitas pessoas que precisam ouvir, de fato, sobre essa parábola. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. As parábolas de Jesus, elas merecem toda a atenção do mundo, porque elas ensinam coisas que são práticas no dia a dia. E é o próprio Jesus que está falando, eu não sei você, mas quando Jesus fala, eu quero mais é conhecer, né? Eu queria que você abrisse lá no pode passar ali para mim o slide, por favor? Mateus 13, 24 a 30. Pegue suas Bíblias, seus celulares, seja lá onde vocês vão ler a palavra. Alguém poderia ler para nós? Com a voz bem forte, cada um pode ler um versículo. Mateus 13, do 24 ao 30. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? E ele disse: O inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Deixai crescer até assim, que for por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: Vai primeiro colher, e matai em olhos para queimar. Recolhei no meu celeiro. Gente, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque essa parábola tem mais a ver com você do que você imagina. A gente subestima as parábolas de Jesus. A gente sempre subestima. Nós vamos fazer um exercício que a gente tem feito ao longo do ano. O que é uma parábola, gente? Quem pode me ajudar a dizer o que é uma parábola? Uma história qualquer? Qual que é a diferença dessa história? De certa maneira, isso é uma maneira redutiva de falar, né? Dizer que é apenas uma ilustração. Parábolas são momentos onde Jesus vai falar acerca de algo, que é o reino de Deus. Todas as parábolas falam do reino de Deus e como ele interfere na nossa vida. E aí ele vai falar isso de uma maneira que a gente entenda. Porque a gente não consegue entender as coisas de Deus. Não dá para entender as coisas de Deus em uma linguagem divina. Aí vem Jesus e se humilha e fala para a gente na linguagem que a gente pode entender. E a gente fica muito feliz com isso. Graças a Deus pelas parábolas de Jesus, que nos ajudam a entender muito da Bíblia. Você ficaria boiando em muito assunto da Bíblia se não fosse Jesus ter vindo e falado: olha, gente, o reino de Deus dos céus é semelhante, e é aquela ilustração. Só que a gente vive num tempo um pouco distante da cultura do Novo Testamento. E por isso, algumas coisas a gente falha em entender. Por exemplo, Jesus usa aqui uma ilustração acerca de coisas que eles entendiam na época, que era plantar. Plantar e colher, eles entendiam muito bem. Colher trigo, tá louco. Se Jesus fosse plantação de soja, nós ia entender mais ainda, devido ao nosso contexto aqui. Mas é trigo. Então é algo que aquele pessoal entendia muito bem. E aí a gente pode entender, só que nós falhamos hoje em entender algumas coisas dessa parábola. A gente falha, a gente acaba muitas vezes perdendo um pouco do significado. E quando a gente vai fazer o efeito de hoje, que é expor, que é revelar o significado dessa parábola para nós hoje, vocês vão perceber o tamanho da sabedoria de Jesus. Pode passar aí, vamos ver algumas coisas importantes. Bom, questões de contexto. Vamos lá, o exercício que a gente sempre faz. Onde é que estava Jesus quando estava contando essa parábola? Vocês têm todo o capítulo aí para me dizer. Onde Jesus estava enquanto ele estava proferindo essa palavra? Onde? Eu acho que alguém falou certo, só não vi. Sim, mas em um lugar mais específico. Ele estava à beira-mar. Então Jesus estava falando com quem aqui? Com a multidão? É o que o texto fala para nós, que é uma multidão?
Então Jesus está à beira-mar. Ele falou apenas essa parábola? Não, tem outra que a gente já estudou, que ele fala da parábola do semeador, que é outra também a respeito de colheita. Aí Jesus emenda outra já, que é a parábola do joio e do trigo. Então Jesus está falando para a multidão, lá na praia, dentro de um barquinho, e aí ele fala, beira-mar, né? Pode-se dizer assim que ele estava pregando à beira-mar para a multidão. Isso nos ajuda muito, porque se Jesus está falando para a multidão, significa que ele está falando para nós. Porque Jesus poderia estar falando com fariseus, Jesus poderia estar questionando outros em outros momentos, em outros locais. Se ele está falando para a multidão, é claramente voltado para nós. Muito bom. Nesse capítulo, vocês que já folhearam já agora esse capítulo, Jesus dá a tradução dessa parábola? Ele dá, né? Mas é um pouquinho mais para frente. Alguém pode me dizer um pouquinho mais para frente? Lê o significado da palavra, está um pouquinho mais para frente, além do 30, onde Jesus vai falar o que significa essa parábola. Alguém pode achar e ler para mim? Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: quanto para nós, o que quer dizer a parábola do joio? Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que todas as sementes. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Eu faço a pergunta a vocês, precisamos nos esforçar para entender essa parábola? De certa maneira não, porque Jesus aqui nesse caso ele mostra a tradução dela. Então muito claramente Jesus está dizendo o que significa cada coisa. Então isso nos ajuda muito a entender todo o contexto. Nós não vamos inventar, nós vamos usar as palavras de Jesus. Isso aqui é muito importante. Outra coisa que dificulta o nosso contexto aqui de entender é joio e trigo. Joio é uma palavra que não é conhecida por todo mundo. Alguém aqui sabe o que significa joio? Só levanta a mão assim, eu sei o que é um joio. Eu sei, eu já tive. É uma erva? É uma erva. Uma erva doce? Erva mate? É uma erva má que cresce no meio. Que barbaridade! Uma erva daninha. Então isso é importante a gente saber o que é, porque alguém pode estar lendo o texto e pensar assim, pobrezinho do joio, você não sabe o que é uma erva daninha? Para que Jesus fala mal do bichinho, né? O que ele fez de mal? Mas ele é considerado uma erva daninha, é algo que atrapalha, não é tão bom. Então isso aqui é muito importante, entender o contexto dessas coisas todas, é muito importante. Então essa aqui é a maior dificuldade que a gente tem aqui nesse texto, entender o que é joio, qual é a função dele, são algumas dificuldades que a gente tem, outras é por causa das nossas traduções. Mas vamos lá então, a começar a nossa interpretação dessa parábola. Por que ela tem a ver com a gente? Em primeiro lugar, pode passar para nós aí, a gente vai falar sobre o joio e o trigo. Se você nunca viu o joio na vida, agora você vai ver. Aqui então tem o trigo e aqui tem o joio. Olha só como eles são parecidos. Eles são parecidos, gente. É só quando vai crescendo mais e mais que se você começa a entender a diferença entre um e outro. Eles são muito parecidos. Então o que está contando aqui nessa parábola? Momento agora de resumir aqui agora. Jesus vem e fala a seguinte história. Um homem vai plantar e planta semente de trigo, porque ele quer trigo. É isso que ele quer. Aí durante a noite ele vai para casa dormir, porque acabou o dia de trabalho. Vem um inimigo e semeia lá. Por que esse inimigo está fazendo isso? Por justamente é inimigo, ele está contra, talvez por vingança, talvez por maldade, por alguma maneira ele lança essa semente de joio junto. E as sementes, elas nascem juntas e você não consegue separar direito, dizer o que é trigo, o que é joio. Você não consegue. Claro que aí os empregados desse patrão vão e falam pro dono do campo e falam, tu não vai fazer nada? Vamos tirar esse joio. E Jesus vem lá, Jesus conta que o camarada fala, olha, não tem como agora. Não tem como nós tirar. Porque se nós tirar agora, nós vamos perder trigo junto, porque não tem como diferenciar eles agora. Tem que esperar crescer. Quando eles crescerem, a gente vai conseguir separar bem o que é um ao que é outro. E aí a gente vai colocar cada um para o seu destino. O trigo vai para o celeiro e o joio vai para o fogo. Que interessante. Essa aqui é a parábola que Jesus conta. E ele mesmo dá a interpretação. Ele fala que o dono do campo representa quem? Jesus, o filho do homem. E o campo representa quem?
O que o campo representa? O mundo. Muito bom. E a semente quem é? É a palavra. A semente é a palavra. E aonde, né? O trigo e o joio somos nós, né? Teoricamente são as pessoas que vão ouvir esta mensagem, né? Assim a gente poderia dizer. E aí, essa é a interpretação que Jesus fala. Os trabalhadores são os anjos celestiais que estão junto com Deus, junto com Jesus. E eles questionam Jesus. Pô, o senhor não está vendo que está acontecendo esse problema? O inimigo quem seria? Que a gente falou já. O inimigo é quem? Muito bom. É o diabo. Então, aqui que é importante, eu queria falar com vocês agora a primeira lição que a gente pode tirar disso. Isso tem muito a ver com a tua vida. É muito difícil você separar o que é joio e o que é trigo. E trazendo para um lado atual, o lado de hoje, é possível que exista nesse mundo pessoas muito bem disfarçadas. Pode ser que existam pessoas muito bem disfarçadas de semente de trigo. Existe ao nosso redor muitas sementes disfarçadas de trigo. O que quer dizer aqui nessa parábola? Cristãos. Não sei se você já não percebeu, no decorrer da sua vida cristã, que existe muita gente disfarçada de crente. Existe gente muito disfarçada de seguidor de Jesus. Existem muitos cristãos, muitos. E aí você chega à conclusão de que muitos, assim, cara, isso aí é um baita de uma enganação. Esse camarada ou essa mulher aí é uma tremenda de uma enganadora. Isso é joio puro. Não é. Como é que pode uma coisa dessas? E isso surge uma raiva dentro do nosso coração de existir pessoas que são falsas a esse ponto, de estarem transvestidas de pessoas que vão até uma igreja, pessoas que são transvestidas de falarem muito de Deus, mas que na essência não conhecem a Jesus, não conhecem Deus, não conhecem nada e são péssimos exemplos. Isso é um dos maiores problemas e é isso que acarreta muitas pessoas de desistirem da fé. Quantas vezes a gente já ficou entristecido pelo fato de dizer, puxa vida, aquele camarada eu achei que era crente, e não é. Aquela pessoa que eu depositava minha confiança, aquela pessoa que eu depositava minha fé, que eu achava que era um camarada que ia em igreja, que era um camarada... Não é um baita de um enganador. Quantas vezes você não desanimou por achar que aquele camarada era, e daqui a pouco vem e pã, o camarada mostra que nunca foi. O camarada mostra uma falsidade gigantesca. Esse é um assunto que incomoda todos os cristãos verdadeiros, porque pega você, por exemplo, eu quero considerar que você seja um cristão verdadeiro, você vai lá, você se dedica, você ora, você lê a palavra, você busca seguir Jesus, e quem é cristão verdadeiro sabe como é difícil negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, é difícil, e aí você está lá enfrentando, e aí você olha ao teu redor, e os teus companheiros de batalha, você enxerga, pô, esse camarada é um baita do enrolador, esse camarada aqui é falso, esse camarada aqui envergonha o evangelho, esse camarada aqui está transvestido de cristão e não é. Isso te dá uma tristeza porque você está pagando um alto preço por ser seguidor de Jesus. E te desanima demais ver pessoas brincando com o nome de Deus, pessoas às vezes ganhando fama de que seguem a Deus. Quantos artistas aí eu vejo famosos em suas redes sociais postando, cantando hino evangélico, agora se converteu. Mentira, passa 2, 3 vezes, o camarada é um baita do enganador, só estava querendo gravar um CD evangélico novo para ganhar dinheiro. Gente, isso entristece quem é seguidor de Jesus. Toda hora, tu nem sabe quem se converteu. E geralmente quando começa assim, são pessoas às vezes que estão usando o nome de Jesus. É muito triste, incomoda muito. Eu acho que essa é uma das artimanhas que Satanás plantou, segundo a parábola de Jesus, que mais nos incomodam. Não nos incomoda as pessoas no mundo seguirem os seus maus caminhos. Claro que isso nos chateia, mas o que nos incomoda mais são pessoas que dizem ser cristãs e não vivem de verdade. Porque a gente está querendo viver de verdade. E nos incomoda ver um monte de gente ridicularizando a igreja de Jesus porque tem um bando de safado, um bando de gente vergonhosa, que não segue de verdade. Tem um bando de gente que é falsa. Tem um bando de gente que está lá transvestido, que fala de Deus, que sabe todos os hinos de cor, mas não tem o menor interesse em carregar a cruz de Jesus. Isso nos incomoda. E a gente sempre pensou, será que Jesus nunca pensou nisso? Essa parábola está aqui para nos ensinar que Jesus previu isso já. De que Jesus, Senhor, Filho do Homem, já sabia que neste grande mundo pessoas iriam usar o nome dele para isso. E eu sei que isso te incomoda, e como nos incomoda
Como nos incomoda. A gente está tentando viver o evangelho de verdade e as pessoas, talvez ao teu redor, tem aquela pessoa lá que fala um monte de Deus e não vive nada. Nos incomoda muito. E eu digo a você, a função do joio é estritamente essa. A erva daninha está lá para atrapalhar. A erva daninha, ela é tão parecida, o joio é tão parecido que ele chega a ficar quase da mesma altura que o trigo adulto. Além de não produzir nada, ele atrapalha. Então, além dessas pessoas transvestidas de cristãs não ajudarem em nada o reino de Deus, elas atrapalham ainda. Elas atrapalham. Ou vai dizer que não afeta. Você está lá lutando pelo seu casamento como um cristão, porque é isso que Jesus fala, que a gente tem que lutar pelos nossos casamentos, fazer isso. E aí você percebe o cristão lá no outro, camarada cristão, lá no terceiro, quarto casamento, mas é cristão, glória a Deus, Deus está comigo. Isso nos incomoda, gente. Isso nos atrapalha. Isso nos tira a fé, isso nos abala e principalmente isso nos irrita, de certa maneira, e isso também nos tira a fé. Dá vontade de dizer, é verdade, por que eu vou estar aqui me quebrando se os outros fazem de uma maneira tão fácil? E isso não pode ser assim. Isso não pode. Quando Jesus, ali que ele planta, qual que ele está querendo colher da gente? Trigo. Jesus, com o resultado dessa parábola, que nós vamos falar mais para frente, ele não está preocupado com o joio. A preocupação de Jesus não é o joio e também não deve ser a nossa preocupação. A gente não pode se preocupar com o joio como nós estamos nos preocupando. A gente está muitas vezes sendo fiscais da vida alheia. A gente está sendo fiscal do cristianismo dos outros. Claro que entre a nossa missão que Jesus nos dá está o cuidado um com o outro. Mas nós estamos muitas vezes mais tempo fiscalizando o joio do que fazendo o nosso papel. Qual que é o nosso papel? O que Deus espera de nós? Deus espera que sejamos trigo. Deus espera, o que o trigo tem que fazer aqui? Qual que é a grande missão do trigo nessa história? Crescer e se desenvolver e estar pronto para a colheita. E essa aqui é a pergunta que eu te faço. Você está investindo o teu tempo como cristão, cuidando do joio? Ó, tá vendo o joio, Deus? Tá vendo o joio? O joio tá ali, ó, Deus. Tá vendo? Esses mal o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai cuidar, o Senhor não vai tapar, o Senhor não vai cortar, o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai deixar essa bagunça acontecer? Tem um monte de gente escarnecendo o seu nome, o Senhor tem que fazer alguma coisa. E quando na verdade o nosso papel deveria estar sendo um trigo saudável, crescendo e estar pronto para a colheita. Você está se tornando um trigo amável nas mãos do Senhor? Você está se tornando um trigo frutífero, produtivo nas mãos do Senhor? Você está pronto para o dia da colheita? Você está pronto? Você se considera pronta para esse dia, quando o nosso Senhor retornar? Você está pronto para essa colheita? Eu queria que você hoje focasse nisso, em ser um trigo nas mãos do Senhor. Como é ser um trigo nas mãos do Senhor? Como é que a gente pode se desenvolver dessa maneira? Como é que a gente pode, então, descobrir a fórmula de ser um trigo saudável? Bom, a gente tem que tomar o nosso papel, a nossa função de ser cristão nesse mundo. Se a analogia aqui é trigo tem que ser trigo, o cristão tem que ser cristão nesse mundo. Você tem sido um cristão saudável, maduro? A cada dia que passa, você tem se desenvolvido como cristão? Como você está na caminhada da fé? Você está carregando a tua cruz? Você tem utilizado seus dons e talentos? Você tem sido frutífero, produtivo na obra de Deus? Essa é a sua função, é isso que Deus espera. Eu acho que muita gente, quando chegar no céu, vai ficar mais tempo reclamando do joio do que de fato contando do que fez como trigo. Ele disse assim, Senhor, eu tentei fazer a obra, mas olha, Senhor, todo dia aparecia aquela situação, e aquele camarada lá que me tirava a paz, e aquilo lá que me acontecia. E aí a pergunta de Jesus é, você como cristão, você foi produtivo? Você como cristão fez o seu papel de trigo? Você se desenvolveu como cristão? O que você fez como cristão? Você cumpriu o teu papel que Deus colocou no mundo de você ser útil nas mãos do Senhor? Essa é a grande pergunta. Isso aqui tem nos incomodado muito. Nós vivemos em um mundo terrível, onde a maldade tem proliferado. Mas, qual é a nossa resposta? Nós devemos ser o trigo. Nós devemos ser o contrário. Nós devemos crescer. Nós devemos estar bonitos, a tal ponto que as pessoas digam, isso é um trigo de verdade. Quando o tempo passa, começa a se mostrar o que é joio e o que é trigo de verdade. O que é erva daninha e o que é produtivo. O tempo vai mostrar.
Só que muitos não estão esperando o tempo passar, estão desistindo da caminhada. Muitos têm desistido da caminhada porque têm visto o joio acontecer. Então eu gostaria que você não desistisse, que você continuasse a crescer, que você continuasse a se desenvolver como um trigo abençoado nas mãos do Senhor. Digo, às vezes vai ser difícil, gente, porque eles são mestres dos disfarces. Eles são muito bons. O joio é muito bom em se disfarçar. Mas o tempo vai passar e o trigo vai se mostrar bonito, vai se mostrar vigoroso. E aí a gente vai saber, pô, esse aí é crente de verdade. E eu quero que você ganhe esse título. Eu quero que as pessoas olhem para você e digam, aí está um crente de verdade. Muitos têm desistido, muitos são falsos, mas aí está um crente de verdade. E eu quero que você seja um desses. Eu não quero que você seja um joio. Eu quero que você seja um trigo saudável, que cresça, seja produtivo, que quando Jesus, o nosso agricultor, passar os olhos sobre você, ele diga, estou muito feliz. Isso é um trigo de verdade, um trigo gordo, trigo bonito, trigo dourado. E eu pergunto, o que você vai ser? Só que ou você foca na missão de ser um trigo e seja realmente, utilize seus dons, utilize seus talentos, não esmoreça com as dificuldades, se alegre, ande para frente, se motive a cada dia, seja um trigo melhor, ou você vai passar o tempo sentado reclamando dos problemas que o joio tem ao seu redor. Você vai passar o resto da vida dizendo, mas olha, aquele lá é um joio, aquele é outro lá, e ninguém vai fazer nada, e o que nos leva ao segundo ponto. Pode passar. O segundo ponto vai falar sobre confiar no dono do campo. Quem que é o dono do campo? Quem que é o dono? O dono do campo é Jesus. O dono do mundo é Jesus. O dono das pessoas é Jesus. Nós temos que confiar que o dono do campo está trabalhando. Nós temos que confiar que Ele, a seu tempo, está vendo tudo isso. A grande pergunta que o mundo faz hoje é, existe tanta maldade, existe tantas pessoas que produzem maldade todos os dias e o dono do campinho não vai fazer nada? O dono não vai se mexer? E a resposta está aqui. Eu vou. A seu tempo, eu vou fazer. Eu vou trabalhar. Na verdade, gente, eu gostaria que você orasse para Deus ter misericórdia das pessoas más. Eu queria que você orasse por cada bandido, cada estuprador, assassino. Eu queria que você orasse. Por que eu queria que você orasse? Porque se essas pessoas não se arrependerem, o juízo de Deus sobre elas vai ser muito pesado. E esse é o que esse texto está falando. O juízo de Deus vai ser pesado. É muito pesado. A condenação para essas pessoas é gigantesca. E a nossa oração tem que ser, Deus, que essas pessoas mudem de vida. Que eles se arrependam, que eles chorem amargamente, que se transformem. Porque eu sei que se eles não se transformarem, o Senhor vai pesar a mão sobre eles de uma maneira muito grande. Então o texto aqui nos fala que o dono do campo vai sim agir. Ele vai agir, o que nos dá esperança. A maldade vai terminar. O joio vai ser cortado, os falsos vão ser revelados, suas máscaras vão cair, com toda certeza. O joio vai sumir e o trigo vai permanecer. Então a nossa confiança tem que ser essa. A gente tem que renovar nossa fé de Deus está vendo a maldade. Só que por que é que Deus coloca um tempo sobre essas coisas? Porque Deus gostaria, com toda certeza, Deus gostaria que as pessoas mudassem de vida. Deus tem esperança para os maus. Deus tem esperança para os pecadores. E nossa oração deve ser que Deus tenha misericórdia deles. Porque Deus com certeza vai aparecer e Deus vai julgar. A grande pergunta que eu faço para você a respeito disso hoje é: você está disposto a confiar em Deus? Você confia que Deus vai cuidar do joio, da maldade no mundo? E de que Deus vai cuidar dos falsos que estão usando o nome dele? Você confia que Deus vai honrar nós que estamos lutando pela caminhada? A gente tem que esperar, confiar nisso. Você tem fé que Deus vai honrar você que está esperando no Senhor, que luta contra o pecado, que tem lutado pelo teu casamento, tem lutado pelos teus filhos, que tem vivido cada dia, tem matado um leão espiritual, cada dia você tem batalhado. Você acredita que Deus vai recompensar o trigo? Eu creio. Eu creio que Deus vai recompensar. Eu creio que Deus vai estar lá para recompensar, que vale a pena ser trigo. E eu também creio que Deus vai passar a foice no joio. Eu creio que a condenação vai vir. Eu creio que Deus vai fazer o que é certo e vai limpar a humanidade. Eu tenho certeza disso, de que o fim do mal não é um fim bom.
Só que hoje nós não temos mais essa fé. Nós temos com essa fé abalada. A gente vê o mal e a gente acha que o mal está próspero. A gente diz assim, nossa, olha lá o mal, olha os políticos corruptos. Eles estão enriquecidos, estão bem. Eles estão muito bem diante da nossa visão humana. A nossa visão humana, eles têm tudo, porque eles têm dinheiro. Porque eles têm status, porque eles têm riqueza. Mas a gente sabe, nós como cristãos, se você é cristão verdadeiro, você acredita que dinheiro é uma coisa muito pequena. Que dinheiro não é tão valioso assim. Que tem riquezas muito maiores. Tem riquezas muito maiores do que dinheiro. Tem coisas muito maiores do que o poder. Inclusive o poder de Deus é uma delas. Então nós podemos crer hoje realmente de que essas pessoas estão tão pobres, mas tão miseráveis que elas só têm dinheiro. E a mão de Deus vai continuar pesando sobre a vida deles. Vai continuar pesando, 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 de tal maneira que eles não tenham mais para onde correr com o seu dinheiro e com suas riquezas. Vai existir um tempo em que eles não vão ter para onde correr. Que a tristeza, a mágoa e a frieza espiritual vai destruir de tal maneira, o pecado vai destruir e consumir a vida deles de tal maneira que eles não vão ter para onde correr. Os carrões, os milhões, os roubos não vão mais ajudar eles. É muito triste, eu queria que você cresce nisso. O fim do mal não é um fim bonito. O fim do joio é fogo. E isso deve trazer duas coisas em nós. Uma é um senso de alívio. Dizer, Deus vai colocar o mal no lugar dele. Deus vai colocar o mal. Deus vai colocar o falso no seu lugar. Deus vai colocar o mentiroso no seu lugar. Deus vai colocar o preguiçoso no seu lugar. Deus vai colocar o ladrão no seu lugar. Deus é justo e vai fazer. Mas em contrapartida deve nascer em nós um senso de urgência. Nós devemos pregar isso às pessoas. Falar, gente, é tempo da gente voltar para Deus. É tempo da gente deixar de ser joio. É o tempo da gente começar a ser trigo. Porque o ceifeiro vai vir. Porque Deus vai fazer o seu julgamento. E eu te pergunto hoje, você está preparado para o julgamento de Deus? Se o julgamento de Deus fosse hoje e Deus pesasse a sua mão, o que Ele diria de você? Você seria um joio? Quem sabe você tem vivido um evangelho falso. Você tem vivido uma vida com Jesus falsa, cheia de máscaras. Quem sabe não é tempo hoje de você mudar de vida. Ou quem sabe você hoje está desanimado, que é o que a maioria das pessoas tem passado. É desanimado porque os joios estão invadindo as igrejas, está cheio de joio no mundo, na sociedade, falando em nome de Deus, falando em nome de Jesus, e isso tem nos irritado. Quem é você nessa história? Você é hoje o camarada que está lá contemplando o joio? Você é o camarada que é o joio? Ou você é o trigo que está crescendo firme e forte, se desenvolvendo? Não importa o que tenham falado, se desenvolva. A minha palavra para você hoje, seja o maior trigo, seja o melhor trigo nas mãos de Jesus. Cresça, se desenvolva, use os teus dons, use os talentos, vive em comunidade, ame os teus irmãos, aprenda a viver como Jesus quer que a gente viva, siga Jesus de todo o teu coração, pregue essa palavra, seja um trigo, não desista porque o joio tem batido ao teu redor. E às vezes é desesperador, porque às vezes parece que tem mais joio do que trigo. Parece que ao nosso redor só tem gente falsa usando o nome de Jesus. Mas não é verdade. Existem cristãos sinceros no nosso mundo. Existem cristãos verdadeiros que ainda se ajoelham, que buscam a orientação de Jesus. Existem. E eu quero crer que nós estamos contemplando alguns deles aqui hoje. Eu quero crer nisso. E eu quero crer que nessa cidade existe trigo saudável. E a gente precisa crer nisso. Que existe cristãos verdadeiros hoje. E que Deus está levantando outros. Deus tem plantado sementes, Deus tem levantado os outros trigos saudáveis. E a nossa função é não desanimar. É pensar em número 1, Deus é o dono de tudo isso. Deus está cuidando disso. Deus está vendo a nossa situação. E Ele vai mexer nela no tempo certo. Deus está mexendo. Deus está mexendo. E a gente deve ser hoje o nosso papel, que é ser o trigo. Você tem sido trigo? A nossa função é simples hoje, é ser trigo. É aceitar o papel que Jesus nos colocou e viver isso. Vivermos como cristãos. Parar de olhar para os outros e viver cristãos.
viver a igreja de Jesus. A gente precisa disso. É o que nos falta hoje. O mundo carece. Gente, se você pensar o seguinte, que se você se demonstrar hoje como um trigo saudável, existem pessoas ao seu redor que podem entrar em contato com você e dizer: graças a Deus eu estou vendo crente de verdade, eu achei que não tinha mais. É assim que eu me sinto quando eu vejo gente de verdade. É assim que eu me sinto quando eu vejo cristão de verdade. Graças a Deus tem crente ainda. Porque às vezes parece que não tem mais, parece que eles sumiram. Parece que eles sumiram, mas não sumiram. Existem cristãos de verdade que ainda seguem Jesus de todo o coração. E a gente precisa crer que eles estão por aí. E a nossa função é esquecer o joio. Nossa função é viver Jesus. Amém? Queria que você fechasse teus olhos.